Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Pergunta: a Igreja que rejeita a reencarnação e cujos erros todos provêm de haver tomado por alegoria o que era realidade e vice-versa, considera excluído de todas as vias de salvação o homem que, devendo e tendo podido receber, não recebeu o batismo d'água, deixando ela, por isso, de o acolher em seu seio como sua mãe. E tal homem, simplesmente porque, sabendo que, segundo o dogma da Igreja, devia receber o batismo e o não recebeu, se absteve disso, não o quis, por considerá-lo um ato material inútil, ela o repudia em absoluto, ainda que sem o batismo, ele, praticando todas as virtudes e cumprindo todos os seus deveres, haja posto em prática com a maior sinceridade e em toda a extensão o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Duplo amor que o Cristo, dirigindo-se a todos os homens, judeus e gentios, sem distinção de cultos nem de nacionalidades, declarou encerrar toda a lei e os profetas, assim com relação ao passado, como com relação àquela época e ao futuro. Que dizeis a isso? Resposta: é uma pretensão humana que não suporta exame. Para se admitir que só os que renasçam da água e do Espírito, como a Igreja o entende, se salvem, preciso fora admitir que o Cristo, tipo de bondade, de justiça e de amor, houvesse excluído da paz do Senhor todos os que não recebam o batismo d'água que a Igreja administra. Verdade é que ela admite a possibilidade de salvação para o homem que segue a lei natural. Mas que vem a ser essa lei? Quais os seus limites? O antropófago segue a lei natural. Competir-lhe-á lugar idêntico ao de um dos pais da Igreja? Se não lhe é dado atingir o mesmo grau de felicidade, por que há de ter o Senhor absoluto do universo lançado o infeliz, que vive de carne humana, nas regiões selvagens onde habita, tão longe da Igreja, das suas pias batismais, dos dons do Espírito Santo? Pode este, na realidade, descer para criaturas tão abjetas? Que responde ela? Não entraremos aqui em minudências a propósito da Igreja, de seus preconceitos e de suas exigências. Limitar-nos-emos a perguntar a todo homem que pensa: que é que está mais conforme à justiça do Senhor, à sua bondade, ao seu amor para com todas as criaturas? A lei da Igreja, que não admite como seus filhos senão os que ela arrebanhou para a sua comunhão, tenham ou não tenham virtudes e fé, contanto que se hajam submetido a seus dogmas, ou a lei natural do renascimento, que a todas as criaturas do Senhor concede direitos iguais, iguais títulos para alcançarem a meta, que não se preocupa com os atos, senão quando se acham em relação com a consciência, e que não admite boas consciências sem bons atos, que não separa a caridade da fé, porquanto aquele que crê, ama, e aquele que ama com sinceridade necessariamente há de crer e esperar
como declarou João, o precursor, dizendo: a esperança é irmã da fé e ambas são filhas da caridade e do amor. Acabamos de falar da Igreja e de seus dogmas, considerando-os unicamente do ponto de vista em que ela se coloca. Efetivamente, para a Igreja, para os que a representam, toda a fé se encontra encerrada na observação de seus dogmas. Quem a estes se submeta ostensivamente poderá pecar contra Deus, pois que, se declarar que se arrepende, a absolvição estará sempre pronta a lhe abrir as portas do paraíso. Se, porém, pecar contra os dogmas da Igreja, não obstante admitir esta que eles são obra semi-humana, ela se mostrará severa, por vezes inexorável. Que é a absolvição que o sacerdote dá ao moribundo? Um dogma de criação e instituição humanas, pois que Jesus de tal coisa não falou. Entretanto, se o enfermo se esquecer de pedir que lhe chamem um sacerdote para assisti-lo nos seus últimos momentos, repelirá a Igreja esse filho insubmisso ou irrefletido, negligente, se não apenas, o que é quase sempre o caso, ignorante, ele recusará a sepultura eclesiástica? E quando, como às vezes sucede, ela abre mão dessas particularidades formalísticas, será unicamente o respeito humano o que a contém? Será o temor da opinião pública? Não esqueçais que em tudo o que vimos de dizer, nos colocamos, mesmo no tocante à forma da linguagem, estritamente no ponto de vista da Igreja. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.